Você está no escuro, completamente. Sem referência, não é uma caverna, não é um porão, é a senzala. E você está entrando. A porta é tão baixa que você precisa curvar-se. Seus olhos começam a pegar. O cheiro não é o que esperava, é mais complexo. Não é só suor, é suor, terra molhada, fumaça antiga. É o cheiro de corpos que nunca deixam este espaço. Você quer sair, mas antes precisa entender uma coisa. Olá, curioso de plantão. Bem-vindo ao canal Curiosidade Sem Rótulo. No vídeo de hoje, você vai caminhar por dentro da história, desde o momento em que você é forçado a entrar, até o detalhe que a história oficial nunca menciona. Preparado? Então já deixa o seu like, inscreva-se e ative o sininho, porque temos 8 segredos impressionantes. A primeira coisa que você não sabe é a data exata. Não é 1888, não é 1850, é algo mais específico. A senzala que você está dentro foi construída em 1783. Há exatamente 241 anos, ainda em pé, ainda invisível. Você caminha para o fundo, a luz não alcança lá. Então você vê algo que muda tudo. Não são riscos, são marcas. Alguém contava os dias aqui. Cada grupo de 5, cada quinto cortado diagonal. Você toca madeira. Está quente, sempre quente aqui. Umidade constante, corpos constantes. Nenhuma ventilação adequada. A temperatura que nunca cai abaixo de 34 graus, mesmo à noite. Especialmente à noite, porque aqui não há janelas, há apenas uma porta. E você começa a entender por que a história omite isso. Porque a versão simplificada fala de números, de estatísticas, milhões de pessoas, séculos, rotas comerciais, economia, mas você está aqui e os números desaparecem. O que fica é a pergunta impossível de ignorar. Como você dorme aqui? Como você respira? Como você pensa? Como você continua? E a resposta que você descobre aqui é perturbadora. Porque essa pessoa não apenas dormiu aqui, contava os dias, e havia espaço suficiente para milhares de marcas. A segunda verdade que ninguém menciona é a arquitetônica. Esta senzala foi construída para 40 pessoas. Em 1810, havia 87 pessoas dormindo aqui, neste espaço. Ao mesmo tempo, você pode medir isso, você pode calcular, menos de 1 metro quadrado por pessoa. Você não pode deitar completamente, você não pode ficar de pé. Você fica naquele estado entre posições, sempre desconfortável. A terceira verdade é sobre o que estava registrado. Os proprietários da fazenda documentavam tudo meticulosamente. Quantas pessoas entravam, quantas pessoas saíam, quantas morriam, em qual mês, por qual razão, tudo registrado como se fossem colheitas ou ferramentas. Mas há um detalhe que quebra o padrão. Em 1805, aparece uma anotação na margem. Não está na coluna de números, está escrita à mão. A anotação diz simplesmente impossível conter mais aqui. Essa frase muda tudo que você acreditava entender, porque prova que alguém sabia, alguém havia notado, que o espaço havia alcançado um limite físico insuportável. E ainda assim, mais pessoas continuaram entrando. Na mesma hora, na casa grande, a família jantava. Na mesma hora, na casa grande, a família jantava. Carne de porco, feijão preto, pão de broa quente. O pão ainda está quente, porque foi feito há minutos. Na senzala, o pão é do dia anterior, sempre duro. Você pega um pedaço, precisa deixar na água para comer. E enquanto isso, na casa grande, o vinho está sendo servido. O vinho vem de Portugal. Custou mais que 1 mês de salário. Na senzala, a água vem do poço, frequentemente contaminada. Você começa a ver o padrão, e ele é mais profundo. Porque não é apenas comida e bebida que diferem, é o próprio ar que respira. É diferente. Na casa grande, as janelas são amplas, há corrente de ar. Na senzala não há janelas, o ar está parado. Você sente a diferença na pele imediatamente. Umidade que não seca, que gruda permanentemente. E a quarta verdade que ninguém menciona é médica, porque havia um médico na fazenda, e ele registrava tudo. As doenças que acometiam a senzala eram específicas: tuberculose, disenteria, febre amarela, lepra. Mas havia uma doença que aparecia em 73% dos casos: pneumonia, causada pela umidade constante, pela falta de ar. Na casa grande, havia apenas uma morte registrada por pneumonia, em toda a década, em toda a família. Na senzala havia uma média de 12 mortes por pneumonia anualmente. A diferença é exatamente o ar, apenas o ar. Você caminha pela senzala e começa a tosse. Não é violência, não é açoite, é geometria. A quinta verdade sobre o que estava sendo comprado, porque a fazenda mantinha registros de compras também. Tecidos finos, vidros importados, especiarias de luxo. Mas há uma coluna que aparece frequentemente, muito frequentemente. Cálcio, óleo de rícino, quinina, sal,
são medicamentos, mas não para Casa Grande. As quantidades são maiores do que a população inteira, porque as pessoas na senzala estavam morrendo constantemente. E o próprio dono da fazenda sabia disso, porque há cartas que ele escreveu, que ainda existem, e numa delas ele escreve para seu gerente em 1812. A carta diz: precisamos de mais corpos para o trabalho, pois morrem rápido demais neste clima. Ele sabia que a senzala matava. E ainda assim, a solução era comprar mais pessoas. Não era negligência, era cálculo, era matemática. A sexta verdade é que havia alternativas, e ele sabia, porque existem plantas de senzalas de outras fazendas, com janelas, com melhor ventilação, com espaço adequado, construídas na mesma época, no mesmo clima, com menos mortes. Mas essa fazenda não escolheu aquele design, porque o design minimalista era mais barato de construir e mais fácil de controlar, menos pontos de fuga. Você volta para o piso da senzala, procura por detalhes e encontra algo que o rosto dos registros nunca mostrou. Marcas de unhas profundas no chão de madeira, dezenas delas, centenas, todas ao redor da única porta. Pessoas tentando sair, noite após noite. A sétima verdade é sobre o que estava sendo construído além. Porque enquanto a senzala se enchia, outra construção começava. Muito maior, muito mais elaborada. A Casa Grande estava sendo ampliada, novos cômodos adicionados, enquanto a senzala permanecia do mesmo tamanho, para mais gente. Você pode ver isso nos registros de gastos. Gastos com Casa Grande, crescendo. Gastos com senzala, estáticos, enquanto a população da senzala crescia exponencialmente. A oitava verdade é que ninguém estava ocultando nada. Tudo estava documentado, registrado, preservado cuidadosamente. Como se alguém soubesse que isso seria descoberto. Como se precisasse deixar prova de que sabia. Você volta à senzala. A pergunta agora é diferente. Não é mais como isso era permitido, mas por quê? E a resposta está em outro documento. Um documento pessoal. O diário do próprio dono da fazenda, de 1808. Nele ele escreve sobre o problema da senzala. Não como um problema moral, mas como um problema econômico. Os custos com medicina excedem o benefício do trabalho. É mais eficiente deixá-los morrer e comprar novos corpos. Ele havia calculado, havia comparado números e concluído que era mais lucrativo deixar morrer do que investir em condições mínimas de sobrevivência. Você está agora entendendo que nada aqui foi acidental. Cada aspecto foi deliberado, cada detalhe foi pensado. O tamanho reduzido não era limitação, era estratégia. A falta de ventilação não era negligência, era método. A única porta não era economia de construção, era contenção. E você finalmente compreende a escala do que estava sendo feito. Isso não era uma casa, era um sistema de morte, projetado deliberadamente para matar lentamente, sem deixar marcas visíveis, sem parecer violência, apenas geometria, apenas matemática, apenas ar. E enquanto isso na Casa Grande, a família não via nada. Não porque não pudessem, porque não queriam. A distância era de 30 metros, talvez 40, mas havia algo entre eles que era maior que metros. Havia um muro que ninguém construiu, mas todos sentiam. A filha da casa tinha 23 anos. Ela nunca havia descido até a senzala. Não por proibição explícita, por algo mais profundo, pelo que havia sido ensinado desde criança sobre o que era lugar. E o lugar da senzala era um lugar que não era para. No mesmo momento na senzala, uma criança brincava com gravetos. Brincava porque criança brinca, mesmo aqui, mesmo assim. A mãe da criança observava de canto. Sempre observando, porque vigilância era o que a maternidade permitia aqui. Não proteção. Vigilância, preparação para o inevitável. Enquanto isso, no campo, homens carregavam cana cortada. O peso não diminuía, nem o calor, nem as horas. Mas havia algo pior que o peso físico. Era a certeza de que amanhã seria idêntico, e o dia após aquele. Isso não era punição, isso era estrutura. A punição era apenas o que acontecia quando se resistia à estrutura. E havia um feitor que entendia isso perfeitamente. Ele não era mais cruel que outros, apenas mais consistente. Porque consistência era o verdadeiro terror do sistema. Não o imprevisto, o totalmente previsível. Porque o imprevisto deixa espaço para a esperança. E esperança era exatamente o que não podia existir aqui. Porque esperança teria feito resistência possível. E resistência teria feito a estrutura frágil. Então o sistema tinha que matar a esperança primeiro. Antes de matar o corpo, matava a vontade. A noite cai, você está ainda na senzala, e há algo que você não havia notado antes. Não são marcas de unhas, são marcas de dentes, dezenas delas,
Centenas, talvez milhares. Alguém estava mordendo a madeira, noite após noite. Não por fome, pela dor. Febre alta causa delírio. Delírio causa comportamento. Essa pessoa estava morrendo aqui, lentamente, e enquanto morria, mordia a madeira. Para manter a mente focada. Para não desaparecer completamente. Porque desaparecer era o verdadeiro medo aqui. Não a morte, mas morrer sem deixar marca. Morrer e ser esquecido. Porque aqui não havia nomes, havia apenas números. E quando o número morria, outro número entrava, sem cerimônia, sem registro de quem havia sido. Apenas falecimento, apenas uma data. Mas há algo que os documentos não dizem, porque há um registro que não estava nos livros. Um registro que alguém mantinha em segredo. Nomes, centos de nomes, todos com datas. Quem havia documentado isso estava cometendo crime, porque nomes tornavam a morte pessoal. E pessoal era perigoso para a estrutura, porque números podiam ser esquecidos. Nomes não. A 10ª verdade é que alguém resistiu. Não com violência, com caneta, com papel, com ato de memória, de testemunho. E você finalmente entende por que os documentos existem. Não para justificar, para testemunhar. Porque alguém sabia, alguém documentava, alguém lembrava. Você volta a Senzala uma última vez e vê que cada marca tem um significado. Cada marca era um nome que não foi dito. Cada tally no chão era uma pessoa que contou. Cada dia que passava era um dia que sobreviveu. E quando você sai pela única porta, você carrega algo que não levou ao entrar. Você carrega os nomes, todos eles, porque agora você sabe que existiram, que sofreram, que resistiram. E quando você fecha essa porta, a senzala não desaparece, porque você agora é testemunha, como aquele que escreveu os nomes. Quando você come pão quente em casa, está tocando fio. Quando você respira ar fresco pela janela aberta, está tocando. Quando você dorme confortável em cama espaçosa, está tocando. Porque a história não ficou em 1810. Está aqui, agora, na argamassa invisível das paredes onde você vive. Na estrutura das escolhas que você toma todos os dias. Qual parte mais te surpreendeu? As marcas de dentes ou os? Comente aqui. Porque sua resposta é importante. Porque testemunho continua quando você fala. No próximo vídeo, você vai entrar em uma casa que desapareceu e descobrir por que ninguém fala sobre ela. Curiosidade sem rótulo. Até lá. A carta queimada deixa cinzas na mão dele. Ele nunca deveria ter guardado aquela carta. Os nomes estão todos ali. 342. Cada nome é uma pessoa que entrou e nunca saiu. Quando você caminha numa rua hoje, respira ar que circula livre. Eles não tinham isso. Nunca tiveram.